e com o Mourinho conseguimos ter a percepção de que ele valorizava mais quem não jogava do que aqueles que jogavam. Nós não podemos colocar numa criança: tu és gordo, tens que ir treinar para perder peso. Eu penso para mim, quem me dera ter sido treinado por este treinador. Então, um jogador de futebol é um atleta? E se eu conseguir convencê-la sobre uma paixão que, correndo atrás da paixão dela, simplesmente vai deixar de ser obesa? E em vez de teres, se calhar, 100 noitadas na tua carreira, tiveste de 10 ou 20, isso. Há muitos jogadores que pensam primeiro eu e depois a equipa. Que interessa que eu esteja bem, se os outros não estiverem bem e estão errados. Qual é o grande momento? É eu estar a jogar com os jogadores que eu estar a marcar um avançar e sei que não vai ter hipótese, que sou mais rápido, salto mais que ele, e essa sensação de tu perceberes que és mais forte que o teu adversário, valeu a pena. O sacrifício vale a pena. Tu sentes falta dessa adrenalina dos jogos? Penso-me assim, mas eu poderia ter sido treinador. Achas que algum treinador já te moldou como pessoa? Eu conheço muitos casos de atletas que se tornaram diretores de empresas e gestores de pessoas, gestores de grupos, e não são propriamente mestrados ou doutorados em nada. Lá está o tal pai que quer que o filho tenha um empresário e vai bater à porta da M&M ou de outra empresa qualquer. É logo uma red flag. Fernando, para quem começou a ver este podcast, porque é que devia ficar até ao fim? Porque vamos ter aqui uma conversa seguramente bem disposta, animada, e sobre aquele que é o desporto rei, sobre o futebol. Bem... Muito bem-vindo, Fernando. Obrigado por estares cá hoje. Fernando Meira, também conhecido para os lados da Alemanha e não só, como capitão, iniciou a sua carreira profissional como jogador de futebol no Vitória Sport Clube de Guimarães e ainda jogou no Benfica antes de rumar à Liga Alemã, onde foi campeão pelo Stuttgart. Representou a seleção portuguesa em 54 jogos, fazendo parte do grupo de ouro que representou Portugal no Euro 2004 e no Mundial de 2006. Hoje é agente da FIFA e CEO da M&M Sports Management, agência que gera atualmente a carreira de vários futebolistas estabelecidos, bem como futuras promessas de futebol. Perguntámos ao ChatGPT como descreveria o atleta Fernando Meira e obtivemos a seguinte resposta. O Fernando Meira foi um defesa central de classe e liderança, com uma altura imponente, eu confirmo, eu tenho 1,85 m e eu olho para cima, para o Fernando, e uma presença física notável. Destacava-se pela sua capacidade de leitura de jogo, antecipação e inteligência tática. Não era apenas um defensor robusto, Meira tinha uma excelente capacidade técnica para um jogador da sua posição, o que lhe permitia sair a jogar com qualidade a partir da defesa, algo bastante valorizado no futebol moderno. Resumindo, Fernando Meira era um defesa central completo, forte na marcação, seguro no jogo aéreo e com uma capacidade natural para organizar a defesa e inspirar confiança aos colegas. É lembrado como um jogador que, além da qualidade, trouxe sempre profissionalismo e uma atitude vencedora para todas as equipas que representou. Alguma questão a desmentir, Fernando? Olha, primeiro deixa-me agradecer o convite e dar os parabéns por esta excelente iniciativa que vocês têm aqui. E depois mandar um abraço ao meu amigo do ChatGPT que preparou esse texto muito bem desenhado, falando um pouco daquilo que eram as minhas características como jogador. Mas por outro lado deixa-me preocupado porque vocês, para saberem como eu era como jogador, ter que recorrer ao ChatGPT faz-me sentir ainda mais velho que aquilo que já me sinto atualmente. Mas acho que a descrição, que é o fundamental, que é o mais importante, acho que está perfeita. Só uma nota que é uma tradição nós perguntarmos ao ChatGPT pelos nossos convidados, só para ver o que é que ele diz, por isso. Eu ainda te vi jogar muitas vezes, por isso. Como é que começou a tua paixão pelo futebol? Sempre soubeste que querias ser jogador? Eu acho que isto é natural. No meu caso, eu comecei a jogar futebol no Vitória com 7 anos, mas sempre fui uma criança que respirava futebol. Jogava futebol em casa, na escola, no recreio, por vezes, e entre a escola e o treino do Vitória, eu também jogava futebol com os amigos. É curioso porque eu olho para trás e nessa altura não sentia cansaço. Nós jogávamos futebol tantas vezes por dia, em todos os períodos em todos os espaços que a gente tinha no nosso dia a dia, sempre que pudéssemos jogar futebol, independentemente com quem, aonde, o que nós queríamos era jogar futebol. E eu acho que isso é que
é que se calhar me deu a oportunidade de ter mais probabilidade de chegar longe ou ter uma carreira profissional, essa paixão pelo futebol, pelo desporto. E é como te disse, comecei a jogar futebol com 7 anos porque era o Vitória. Fui uma criança habituada a ir ver o Vitória com o meu pai, e o meu sonho sempre foi jogar no Vitória, sempre ver desde o Paulinho Cascavel, que essa altura era Marinho Pérez, era um grande treinador brasileiro do Vitória. Antigamente o futebol não era como agora, que nós agora temos jogos na televisão todos os dias. Mesmo aqui na Liga Portuguesa começa à sexta, às vezes até à quinta e termina à segunda-feira. Podemos estar em casa tranquilos a ver o jogo. Na altura eu pelo menos fui habituado e criado a ver o Vitória no estádio com o meu pai, a almoçar antes do jogo, com o cascolzinho e a ver o jogo, em casa e fora. E eu acho que essa cultura está-se a perder um pouco. Nós em Guimarães temos ainda muito essa cultura de acompanhar o nosso clube. E eu acho que no futebol português acho que deveria ser mais promovida essa ida ao estádio de mais famílias, mais crianças, porque acho que faria bem ao futebol português e faria bem também, principalmente para atrair mais pessoas e para vincular, digamos assim, mais pessoas aos seus próprios clubes. Sim, e mesmo entre si, não é? Porque não deixa de ser uma atividade social que, de certa forma, e porque consegue aglomerar tanta gente, faz as pessoas sentirem-se bem, não é? Por estarem inseridas nesse meio. Eu acho, sabes que eu acho que o futebol tem tanta coisa boa. Eu acho que desde criar competitividade, eu pelo menos se tivesse um filho, ou seja, eu tenho 2 filhos, mas se tivesse um filho pequeno e se pensasse em que é que o futebol poderia ser benéfico para o meu filho, eu acho que temos uma lista tão grande de coisas que de facto são, de itens que são bons e saudáveis, desde da própria competitividade, a diversidade, a parte de fazer bem à saúde. Há miúdos que por vezes para perder peso têm que praticar desporto, e futebol acho que é um desporto que faz bem, é um desporto saudável. Depois também criar mesmo o próprio espírito de gostares do clube da tua terra. Eu acho que não é apenas por ser de Guimarães e por gostar muito do Vitória. Eu acho que qualquer criança deveria devia ter a educação de apoiar sempre o clube da terra. E eu acho que isso iria ser benéfico para o futebol português, mas o facto de nós termos aqui quase a mentalidade dos 3 grandes em Portugal faz depois que muitos clubes e muitas famílias tenham que sejas do clube da tua terra e depois gostes do Benfica, do Porto e do Sporting. Isso não existe muito em Guimarães. Existe uma outra pessoa, algumas ainda que seguem os grandes clubes, mas a grande maioria é só Vitória. E eu acho que isso é que torna também a nossa cidade e o nosso clube completamente diferente, e por isso é que por vezes os grandes têm muitas dificuldades em passar lá, e por isso é que o Vitória é um clube muito apelativo para os jovens jogarem lá, porque temos muito esta mística. Eu acho que se olharmos um pouco, e nós falávamos ainda aqui agora relativamente àquilo que é o transmitir a mística, o ter jogadores no teu clube, e quando digo jogadores não digo só os capitães, os líderes, também digo os bons diretores, bons presidentes. Eu acho que é importante os treinadores também conseguirem passar a mística aos jogadores. Eu acho que isso essa cultura, todos os clubes deviam ter isso presente. Acho que é importante que qualquer jogador que vá para um clube que sinta rapidamente qual é a mística, qual é a cultura do clube, e que se consiga identificar rapidamente com esse clube, porque depois tu vais estar no fundo a trabalhar, mas também a lutar por uma causa, por um clube, por uma região, e tem que haver uma ligação entre o clube e os jogadores, porque de uma outra forma acho que não faz grande sentido. Sim. Nós, antes de começar o episódio, estávamos a falar sobre como é que o futebol poderia levantar uma criança que tem excesso de peso do sofá e fazê-la praticar desporto para ficar mais saudável, mais ativa. E tu estavas a responder-me de uma forma que me deixou um bocadinho a pensar que seria quase como montar uma religião à volta do futebol, porque tu tens que dar um propósito. A criança tem que acreditar que está envolvida por alguma coisa que é muito maior que ela e que pertence a alguma coisa. Eu ainda há uns dias li um trecho que me ficou
que faz todo sentido, que é tu quando te mexes automaticamente mexes por um propósito, senão tu só te mexes quando és empurrado por alguma coisa. Opá, o meu treinador ou alguém que tem autoridade sobre mim disse-me para avançar e por isso eu vou avançar. Mas se eu não acreditar em nada para além daquilo, eu vou parar quando ele não me disser para fazer nada. E a forma como tu descrevias a solução para as pessoas se mexerem, seja pelo futebol, seja por outra coisa qualquer, é tu tens que lhe dar um propósito, tens que a pessoa tem que sentir que faz parte de algo muito maior que ela. Tu acreditas que é esse o papel que o futebol tem na sociedade? Acredito que em alguns casos sim, alguns casos tem. Acredito que por vezes para uns jogadores é mais importante do que outros, porque há outros que já têm essa mentalidade, esse foco, esse sonho. E independentemente de ter um treinador que não acredite nele, ou um empresário, ou mesmo os próprios pais, eles acreditam naquilo que é o sonho deles e vão em frente e vão chegar longe seguramente, independentemente de ser no futebol, porque isso depois é uma cultura que se cria dentro dos próprios jogadores ou dessas individualidades, desses miúdos, que amanhã serão homens e amanhã, se não forem jogadores de futebol, vão seguramente ser alguém na vida num outro ramo. E eu acho que essa cultura era aquilo que estava a descrever há pouco. Acho que o futebol tem isso, acho que tem essa educação, digamos assim, de conseguir preparar um jovem, e hoje em dia também as mulheres cada vez mais estão ligadas ao futebol e praticam futebol, e eu acho que também vai preparar aquelas que não conseguirem chegar longe na sua carreira, e até porque é uma carreira que não dura até aos 50 anos, é uma carreira que não podem olhar para o Ronaldo, como o Ronaldo não é exemplo, ou seja, o normal é aos 30 e poucos anos a carreira começa a descer. E aí tu tens que pensar o que é que vais fazer da tua vida, e tens de estar preparado para a diversidade, para a competitividade que existe no dia-a-dia em qualquer um dos ramos, e o futebol dá-te isso. E por isso eu quando penso naquilo que é necessário para um jovem conseguir chegar longe, eu acho que é importante nós conseguir passar esse feedback como pai, como treinador, como dirigente, como colega de balneário. É importante que tenha essa motivação, essa paixão, esse foco de perceber porque é que tem que ir treinar, nós não podemos colocar numa criança: tu és gordo, tens que ir treinar para perder peso. Não, porque há muitas crianças que numa fase inicial até tinham se calhar um pouco de peso a mais, mas depois começaram cada vez a perceber que de facto até têm jeito para a modalidade, para o futebol em concreto. E depois até se tornam, se calhar, até viciados demais em serem extremamente rigorosos, em terem uma boa alimentação, a serem focados no treino, a terem um bom descanso, que é algo que é extremamente importante para qualquer personalidade, mas principalmente para qualquer desportista. E isso depois é algo que culturalmente eles vão ganhando e vão tendo quase como o dia-a-dia. Mas ter alguém em casa e ter alguém no clube que lhes passe esse tipo de mensagem, que lhes dê esse tipo de paixão, que explique não apenas o exercício, mas porque é que esse exercício irá ser benéfico para ele individualmente e para a equipa coletivamente. Esse tipo de mensagem, esse tipo de conduta, esse tipo de ensinamento, acho que deve estar sempre presente em qualquer um dos jovens que faça desporto, independentemente de ser futebol ou não. Eu acho que o recurso humano, a forma como nós conseguimos falar com os jovens, acho que é extremamente fundamental, porque um jovem motivado, ou qualquer um de nós motivado, apaixonado, consegue chegar muito mais longe do que alguém que passa uma mensagem e tu não acreditas na mensagem. E por vezes nós vemos, hoje em dia nas redes sociais é fácil nós ter esse tipo de percepção, porque hoje em dia a mensagem e a informação chega muito mais rápido, e nós vemos por vezes mensagens de arrepiar, a gente até se arrepia, e há treinadores que eu hoje não jogo futebol, mas digo assim, eu penso para mim, quem me dera ter sido treinado por este treinador. Porquê? Porque a mensagem é uma mensagem positiva, é uma mensagem que te motiva, que te educa, e que te mostra quase o caminho o caminho que tu tens que perseguir. Eu acho que isso é que faz toda a diferença, não apenas no futebol, mas em tudo na vida. Essa é uma visão extremamente interessante, porque normalmente uma pessoa tende a pensar: se eu quero tirar alguém da obesidade, eu tenho que lhe falar sobre todos os males que a obesidade traz. E se eu conseguir convencê-la sobre uma paixão, que correndo atrás da paixão ela simplesmente vai deixar de ser obesa? Imagina, eu tive um treinador no Vitória que era o Quinito. E o Quinito na altura tinha lá o Pedro Barbosa. O Pedro Barbosa era um grande jogador do Vitória,
seguramente um dos melhores, mas tinha tendência para ficar um pouco mais acima do peso. Não digo gordo, porque de gordo nunca foi, mas tinha aquela tendência para ficar mais com a traseira um pouco mais baixa e mais lento. Mas ele tecnicamente era um jogador muito evoluído. E o Quinito dizia: se tiver que comer coraçás, pode comer coraçás todos os dias, não há problema nenhum. Porque o Pedro Barbosa é um tipo de jogador que eu gostava de ter no meu quintal. E por vezes há jogadores que, imagina, fumar não é bom fumar, mas há jogadores que têm que fumar para estarem bem. Porquê? Porque é a cabeça, é motivação. E enquanto tu não conseguires arranjar o antídoto para explicar a uma criança que não pode comer coraçás para jogar futebol, mas se calhar ele vai acabar por perceber sozinho que sem coraçás que vai ter um desempenho completamente diferente, ou um jogador vai perceber que que fumar que faz mal e que se calhar consegue ter um desempenho muito melhor do que se não fumar. Esse tipo de ensinamento, esse tipo de crença, isso é que é importante, porque há jogadores que eu lembro perfeitamente de alguns colegas meus que quando estavam 1 ou 2 quilos acima do peso, parece que para eles parece que tinham um caminhão nas costas de um outro lado, e há outros que mesmo com peso a mais andavam e faziam a diferença. Porquê? Parte mental. E há infelizmente alguns jogadores que a nível emocional não são tão fortes e precisam de mais apoio. E quando digo de mais apoio, não digo apenas de um diretor, de um treinador, mas também principalmente daqueles que fazem parte da sua equipa. Por isso é que os balneários hoje em dia, se antigamente eram importantes e sempre foram importantes, hoje em dia ainda é mais importante, porque faltam esse tipo de personalidades, a meu ver, no futebol mundial, não é apenas no futebol português, personalidades que consigam não só passar a mística, mas tentar perceber que tipo de colega é que nós temos ao nosso lado. Se é um colega que precisa por vezes levar uma dura, levar um arranque, porque há muitos que têm que ser picados quase diariamente para andarem, para fazerem a diferença, para estarem sempre focados, e há outros que precisam de um carinho, de uma palavra de apoio quando erram. Eu acho que esse tipo de personalidades dentro do balneário, dentro de um clube, dentro de uma casa, dentro de uma família, é extremamente importante. Por isso, para ser jogador também é importante que a gente tenha sorte em termos gente bem formada, bem preparada para aquilo que é necessário para um jogador. E se tu tiveres a sorte de cruzares com pessoas que te possam orientar, no meu entender é meio caminho andado. Achas que se tem perdido essa sensibilidade de conseguir olhar para o outro e perceber ele precisa de mim, ele não está bem, ele funciona assim, de determinada forma? Eu acho que sim, e principalmente por causa disto. O telefone hoje em dia veio tirar a união de grupo. Antigamente os casais hoje vão jantar fora e está tudo ao telemóvel. É perfeitamente normal. Os nossos filhos há miúdos em muitos restaurantes. Nós vemos miúdos que só podem estar calados à mesa se tiverem um iPad ou YouTube ou um jogo qualquer na mesa. Isso faz parte da evolução, que é perfeitamente normal. Mas hoje em dia nós já vemos treinadores de futebol a promover cada vez mais a união do grupo, e vão jogar pádel, e vão fazer canoagem, e vão fazer eventos para tentar criar um pouco de mais ligação entre a equipa. Porquê? Porque o telefone acaba por retirar muito, acaba por evitar que os jogadores se conheçam melhor, que partilhem segredos, que partilhem informação, que criem laços, para depois lá dentro as coisas funcionarem de uma maneira diferente. É engraçado, falamos disso com o Flávio e com o Costinha, que até mencionou que existem equipas e existem grupos de jogadores. Que são dois conceitos completamente diferentes. O Costinha falava sobre isso, que é um grupo de jogadores, até pode ser um grupo de grandes jogadores, mas é só um grupo de individualidades. Uma equipa é outra coisa completamente diferente. Pois, e uma equipa quando se fala numa equipa, não é apenas os 11 que jogam, são os outros, e os outros até são mais importantes que isso. Eu tive a sorte de ser treinado pelo Mourinho, e com o Mourinho conseguimos ter a percepção de que ele valorizava mais quem não jogava do que aqueles que jogavam, porque os que não jogavam são aqueles que vão dar mais competitividade durante o treino, são aqueles que vão entrar e que vão manter o nível da equipa quando tu estás a ganhar, e são aqueles que, quando as coisas não estão a correr bem, vão entrar e vão ajudar a equipa a ir para um patamar diferente. O Mourinho tinha uma visão completamente diferente na altura. Em 2000, estamos a falar em 2001, 2002, quando chegou ao Benfica, tinha uma visão completamente diferente e uma ligação com os jogadores diferente dos outros treinadores. E eu acho que o Quinito que te falei,
tinha de facto essa vontade com os jogadores, essa ligação muito forte também, mas o Mourinho já conseguia depois ter treinos não tão focados na vertente física, mas mais na vertente de ter bola, de ter mais de fomentar um pouco mais a saída de bola limpa e não apenas bater a bola na frente. Começou a educar cada vez mais os jogadores, a passar ideias completamente diferentes de como defender, de como atacar, passar a ideia daquilo que ele chegou ao ponto de falar de substituições que ele iria fazer durante o jogo. Nós vamos estar a perder e tu vais entrar, ou vamos estar a ganhar e tu vais entrar, porque eles vão meter um avançado, e ele já metia o defesa central porque já sabia que o adversário ia meter um avançado, e já fazia as alterações da nossa equipa com antecipação. É um mastermind. O Mourinho sempre foi extremamente perspicaz naquilo que era a relação com os jogadores, forte no campo, mas depois no diálogo e na motivação sempre foi um treinador que marcou a diferença. Nós tivemos cá num dos episódios anteriores o Luís Mesquita, que é fundador do The Peak, que é um centro de treino que treina vários atletas de topo, inclusive alguns nossos, alguns jogadores de futebol, exatamente, vossos, e que ele falava sobre o jogador de futebol como um atleta. E houve reações a esse episódio engraçadas em que as pessoas questionavam: então um jogador de futebol é um atleta? Um jogador de futebol é um atleta? É um atleta, não tenho dúvidas que sim. Acho que qualquer desportista é um atleta, no meu entender. Isso é mais um pouco para os doutores, para aqueles que estudam, que eu não tive a possibilidade de fazer a minha formação académica com grandes níveis. Por isso eu acho que, no meu entender, qualquer jogador de futebol é um atleta, qualquer desportista é um atleta, porque tem que se preparar, tem que ter a capacidade de perceber aquilo que é necessário para estar no bom nível. E um atleta, tu abdicas tanta coisa no teu dia a dia. Quando olho para trás para a minha carreira, e seguramente para a carreira da grande maioria dos jogadores de futebol, nós abdicamos tanta coisa de passagens de ano, de festas de aniversários, de noitadas de discoteca que fazem parte da juventude, mas quem quer ser jogador de futebol tem que evitar isso. E em vez de teres, se calhar, 100 noitadas na tua carreira, tiveste de 10 ou 20, e se calhar até inicialmente gostavas, mas começas a perceber que o teu caminho é só jogar futebol, e depois, quando queres sair, já não gostas tanto. Ou seja, tu crias um hábito completamente diferente daquele que tinhas há 10 anos atrás, e o teu próprio gosto também muda. Por isso, claro que qualquer jogador tem que perceber que tem que descansar bem, tem que treinar muito bem, tem que ter uma alimentação altamente rigorosa, porque esse percentual, esse foco, esse rigor, essa disciplina é que te vai fazer depois de tu conseguires, dentro do campo, quer no treino, quer no jogo, estar um percentual acima daquilo que são o percentual normal. Só quem tem esse tipo de comportamento, só quem é um atleta, é que consegue ter essa percepção e consegue marcar a diferença, ou pelo menos exceder aquilo que é a expectativa como jogador. E eu vou dar um exemplo. Se havia alguma... isto não é um exemplo focado no próprio atleta, mas naquilo que é o rigor. Eu sempre fui um jogador muito, muito regrado, muito controlado, muito focado, a dar o máximo, a preocupar-me com o meu companheiro, porque eu percebo que quem está à minha volta tem que estar bem, e se há alguém que não está bem à minha volta, eu tenho que tentar fazer com que ele esteja bem, para que esteja também no bom nível, porque só assim coletivamente é que nós podemos ganhar, e só assim, só a equipa ganhando, é que eu depois individualmente também vou ter destaque. E infelizmente nem todos os jogadores pensam nisso. Há muitos jogadores que pensam primeiro eu e depois a equipa. O que interessa é que eu esteja bem. Se os outros não estiverem bem, e estão errados. Toda a equipa tem que estar bem, toda a equipa tem que ter ligação. Temos que perceber quem é que precisa de mais apoio ou menos apoio, quem precisa de ser picado ou não. E se há algo que, por muito que custe tu teres este tipo de rigor, ou seja, perderes aquelas noitadas, deixares de comer aquilo que por vezes te apetece comer porque sabes que te vai fazer mal, descansares bem, deitaste mais cedo, treinares sempre no máximo, estás sempre focado, estás sempre atento aos teus colegas. Isso depois é que te vai permitir a ti chegares ao final de semana, e aí sim, aí é a altura do grande momento. E qual é o grande momento? É eu estar a jogar com os jogadores, que eu estar a marcar um avançado e sei que não vai ter hipótese, que sou mais rápido, salto mais que ele, chego primeiro à bola, saio a jogar, ele é que vem atrás de mim, e essa sensação de tu perceberes que és mais forte que o teu adversário é que te faz perceber, é que te faz perceber que valeu a pena, o sacrifício vale a pena,
porque nós chegámos aqui depois ao momento principal, que é o jogo, e eu faço a diferença. Eu estou bem, eu estou soltinho, estou mais rápido que o meu adversário. E depois estás, quando dás por ela, estás a ser campeão. Quando dás por ela, estás na seleção. Quando dás por ela, estás no Campeonato da Europa, estás no Campeonato do Mundo, estás na Liga dos Campeões. Isso é onde tu queres chegar. Mas para isso há um longo caminho a percorrer, e não é durante uma semana, não é durante um mês, é durante anos, para poder chegares aos Jogos Olímpicos, a um Europeu, a um Mundial, à Liga dos Campeões, e fazer chegar à Liga dos Campeões e perceberes que tens que estar muito bem para jogares contra os Ronaldos, os Messi, o Ronaldinho Gaúcho, esses craques. Tens que estar no teu melhor para ficares mal, porque mesmo assim, mesmo bem, tu ficas mal. Agora imagina se tu facilitares. Se facilitares muito, é uma diferença abismal. Quando se facilita e tu consegues perceber que depois o teu desempenho não é o mesmo, mas quando tu estás focado, tu próprio pensas assim: afinal estou bom, afinal tenho qualidade. E agora imagina se tiveres à volta colegas que te deem moral, que te consigam apoiar também, e quando tiveres uma equipa técnica que também seja capaz principalmente de te motivar e de te orientar. Qualquer clube que tenha estas pecinhas todas no lugar, e não tenho a menor dúvida que estarão seguramente mais preparados para vencer. Tu achas que é mais fácil ser jogador de futebol hoje ou há 30 anos atrás? Depende daquilo que tu consideras ser fácil. Quando dizes ser fácil, dizes de ter oportunidade ou de conseguir chegar longe? Chegar ao topo. Porque eu acho que hoje em dia há mais oportunidade. Há, claro, mais oportunidade, porque qualquer clube hoje em dia tem uma equipa B, tem o Sub-23, e nós antigamente não havia, nós não tínhamos, era Sub-19 a equipa principal. Ou ficas na equipa principal, ou vais para a segunda Liga, ou para a Liga 3, que na altura nem existia a Liga 3, ou para a terceira divisão. E hoje em dia tu tens a possibilidade de sais dos Júniors e cresces na equipa de Sub-23, ou cresces na equipa B, ou então tens de facto muito valor e já fazes, mesmo quem sai por vezes do Sub-19 tem algum destaque na equipa B ou no Sub-23, facilmente integram a equipa principal com muito mais velocidade do que nós antigamente. Porquê? Porque hoje em dia qualquer miúdo que tem algum destaque em qualquer destes escalões, Sub-19, Sub-23, equipa B, é muito mais fácil de quem está à frente da equipa principal perceber e ver aquilo que de facto esses jogadores estão a fazer como bem feito. Ou seja, é mais fácil eles terem a oportunidade. Agora, o fácil não é chegar, o fácil é manter, o fácil é chegares à equipa principal, afirmar-te na equipa principal e chegares rapidamente a um grande clube, conseguires ir lá para fora, conseguires chegar à seleção nacional, jogar grandes competições. Isso é aquilo que todos querem, isso é aquilo que é mais difícil atingir. Eu acho que é importante que todos eles tenham sonhos, mas que percebam que o futebol por vezes é fácil hoje em dia chegar, mas tem que estar preparados para o next step, porque o next step é muito mais difícil do que por vezes eles pensam, porque tu quando pensas que chegar ao alto nível que é fácil, acredita que não é, porque nós somos um país com muita qualidade para o futebol, mas também há outros países e outras seleções que têm grandes jogadores e têm grandes formação e têm grandes treinadores, e nós se não estivermos preparados para aquilo que é dificuldade, que é perfeitamente normal, porque há uma competitividade muito grande hoje em dia em qualquer seleção, em qualquer clube de formação, em qualquer país que cada vez mais formam melhores e tentam passar melhor formação para os seus treinadores, para os seus diretores. As suas academias cada vez têm mais qualidade, não apenas nos recursos humanos, mas também em campos de futebol, ou seja, cada vez abrangem mais jogadores, cada vez é mais fácil para um jovem chegar lá. Manter-se é muito mais difícil. Sim, acredito que sim. Tu hoje estás no papel de de lançar novos jogadores que se estão a formar, de criar as condições para a carreira de um jogador se tornar profissional, para lá está, ter essa oportunidade na M&M. É engraçado. Eu não é chocolate, não tem nada a ver com chocolate. Não, é Meira Nuno Mendes. Eu já desconfiava que tinha a ver com o nome dos três, mas aquilo que tu achas que hoje é o papel de uma agência como a M&M é mais importante do que era quando tu te lançaste como jogador profissional? Ou seja, é mais necessária hoje uma agência do que quando tu te lançaste? É difícil generalizar, percebes?
eu tenho que puxar a brasa à minha sardinha e tenho que dizer que nós de facto somos uma empresa que tem esse know-how, primeiro porque já estamos há mais de 10 anos no mercado, depois porque temos dentro da nossa estrutura gente que já sabe aquilo que é ser jogador de futebol. E por isso há empresas que não têm esse know-how. Há empresas que têm um know-how muito superior à nossa, percebes? E isso, comparar tempos é muito difícil, porque eu na altura, quando comecei a jogar futebol, nem tinha empresário. Hoje em dia, qualquer jogador dos sub-14, sub-15 já todos têm empresário, ou pelo menos os melhores de qualquer boa equipa em Portugal. E por isso há muitos, quando há muitos, logicamente que há muitos que são fracos, há outros que são bons, há quem tenha de facto também boas estruturas para ajudar os jovens. Eu acho que é importante que um jovem cada vez mais consiga ter uma relação direta e sincera com aquilo que é a sua qualidade, porque qualquer jovem hoje, quando não joga, a culpa é do empresário, ou a culpa é do treinador, ou aquele joga porque o empresário, ou aquele joga porque o pai está a pagar. E é fácil atirares a culpa para o lado, mas é difícil ter uma relação e dizer assim, pá, tu não estás bem, ou outro está melhor que tu, queres jogar, tens que galgar mais. Não estás a jogar aqui, tens que ir para outro clube, um clube mais pequeno que te possa permitir continuar a crescer, a evoluir, e o sonho não acaba aqui, porque vezes dás um passo atrás e se fizeres um reset àquilo que são as tuas qualidades e aquilo que tu tens que melhorar como jogador, ainda podes lá chegar. Mas normalmente um jogador faz 4, 5 jogos num clube e já pensa que vai para um clube grande. Faz 2 ou 3 jogos num clube grande e já ganha já quer ganhar 10. Percebes? É muito fácil sonhar hoje em dia. É difícil, nós temos um trabalho difícil. Acho que é importante que qualquer jovem tenha primeiro a sorte de ter alguém ao lado deles. Não digo apenas em casa, porque em casa também é importante, porque há muitos que infelizmente não têm uma estabilidade, uma estabilidade em casa que seja adequada, digamos assim, para quem quer ser jogador de futebol, porque há muitos pais que pressionam demais os miúdos. E pressionam demais os clubes porque o filho tem que jogar, porque o meu filho é o melhor, e por vezes até por isso é que hoje em dia há muitos clubes que até fecham a porta aos treinos, e eu acho que isso até acaba por ser mau, mas por um lado percebo, porque há muitos pais que são tóxicos para os próprios filhos, e esse tipo de pressão os miúdos não precisam. O meu filho jogou futebol e eu nunca pressionei o meu filho a ser um craque, pressionei a ser o melhor que ele pudesse. E sempre perdi tempo com ele a ver os jogos dele, a tentar corrigir. Nunca pressionei sequer algum tipo de treinador para colocar o meu filho a jogar. Mas também o meu filho, sempre fui direto com ele. Há coisas que tens que melhorar se quiser chegar longe, e por isso é que ele jogou no Vitória, e depois do Vitória deu o salto para onde? Para o Moreirense, e depois o Moreirense desceu ainda mais, porque não estava a ter essa qualidade que era necessária. Primeiro, psicologicamente, não tinha aquele espírito de sacrifício que é importante no jovem, em fases difíceis tu queres ir treinar e queres marcar a diferença e seres agressivo e percebes que se não és bom de cabeça tens de treinar mais como? Não vais treinar com a equipa, tens que arranjar um treino suplementar para treinares um jogo aéreo. Se não és rápido, tens que treinar à parte, porque o teu treinador não vai fazer treino específico para tu seres mais rápido. Ou se o pé direito não é bom, tu não vais ter um treino específico a jogar só com o pé direito. E eu acho que isso é que faz falta também ao futebol português, o treino especializado, o treino quase individual. Por isso é que hoje em dia, como tu falaste há bocado com o Luís, tem essa necessidade de haverem ginásios que já possam dar um suporte a alguns jogadores mais jovens, ou jogadores que precisam de facto ter um treino extra. E quando se diz no ginásio, diz também com alguns treinadores de campo que felizmente também já têm essa vertente, essa experiência de poderem acrescentar algo aos jogadores. E eu acho que isso faz toda a diferença no jogo de futebol. E o meu filho sempre teve, eu pelo menos com o meu filho, sempre lhe dei na cabeça quando as coisas não corriam bem, e ele sempre teve do meu lado uma preocupação apenas: quero que sejas feliz. Se não era futebol, será seguramente noutra área. E ele hoje em dia está numa área que é feliz, na gestão, está trabalhando na Liga Portugal, onde é extremamente feliz, é extremamente competente. E eu acho que é esse o princípio, é essa a mensagem que qualquer pai deve passar ao seu filho: quero que sejas feliz. E tem que perceber que nem todos podem jogar. Há miúdos que não vão jogar. E os que não jogam têm que ter um apoio e estabilidade dos pais e motivação para galgarem e para amanhã começarem a jogar. E se calhar amanhã até começam a ter 5 minutos, e depois já têm 10, e depois quando derem para eles já estão a ser titulares e já vão para outro clube. E assim aqueles que por vezes não estão a jogar num clube A podem ir para um clube B e continuar a evoluir e a crescer na sua carreira. E este tipo
de sinceridade, de honestidade, é importante que tu tenhas com os pais, com os jogadores, e eu acho que cada vez faz mais falta ao futebol português tu teres a sorte de teres também agências que tenham esse tipo não digo da experiência, mas desse comportamento, porque há muitos empresários que só pensam na comissão, em colocar o jogador num projeto ou num clube onde possas receber uma boa comissão e não estás preocupado naquilo que é o projeto esportivo, se o jogador vai ter uma boa adaptação, se as coisas vão correr bem, se é de facto o clube que o quer, ou se é um clube que te pede a ti para colocar lá um jogador, tu vais lá colocar um jogador que não sabes, que o jogador não sabe se o clube o quer ou não. Mas quando tu sabes que esse clube que deseja o jogador, o treinador conhece-o bem, vai ser aposta, e quando digo vai ser aposta, isso é na parte teórica, porque depois no dia-a-dia é que vai ditar se de facto o jogador se vai afirmar ou não, mas tens um projeto onde sabes que o jogador vai para lá por mérito próprio e não por mérito do empresário, ou do pai, ou do presidente, ou de whatever. Isso é muito importante, e hoje em dia no futebol português cada vez mais isso existe às carradas, e eu acho que isso não é bom para o futebol português. Deve haver sim dificuldade para o jogador português crescer, mas tem que ser por mérito próprio e não por politiquices, digamos assim. Achas que há alguma forma de contornarmos isso? Só no topo da pirâmide é que podem controlar isso. Falávamos um pouco disso antes de começar o programa, que felizmente no futebol português as velhas raposas, digamos assim, e que muitas delas eram adoradas por nós no passado, Valentim Loureiro, Pinto da Costa, Sousa Sintra, Pimenta Machado, grandes presidentes. O que é certo é que nessa altura estava criado quase um circuito fechado que era muito difícil entrar, um sistema quase controlado por esses grandes presidentes. E isso cada vez mais tem vindo a mudar. Eu acho que é importante ter entrado o Rui Costa no Benfica, é importante ter entrado o André também no Porto, porque vem dar uma lufada de ar fresco no futebol português. Vem retirar um pouco também daquilo que era a ideia do futebol português, era muito ligado ao jogo sujo, a jogos controlados, jogadores controlados, árbitros controlados, jogos resultados também controlados. Antigamente pensava-se muito isso, hoje em dia cada vez é mais difícil, porque hoje em dia nós também temos, ou seja, é fácil para o sistema conseguir perceber quem está a controlar quem. Todas as pessoas que querem por vezes tentar fazer esse tipo de esquemas sabem que podem ser detectados com mais facilidade, porque há 20 anos atrás isso não existia, era muito mais fácil eles poderem fazer os esquemas deles. Hoje em dia isso não é tão fácil, e nós também temos a felicidade, digamos assim, de ter presidentes no topo da pirâmide que têm princípios diferentes, têm uma visão diferente daquilo que é necessário para o futebol português, e eu acho que o futebol português tem vindo a evoluir, tem muito que evoluir ainda, principalmente na formação, porque na formação ainda existe muitos treinadores que vão para a formação porque são amigos e não porque têm qualidades. E isso a mim é que me entristece ver em muitos clubes onde isso não existe a mística, não existe boa formação, não existe a preocupação em olhar para os miúdos, em perceber que primeiro são miúdos e só depois é que são jogadores de futebol. E quando falávamos da motivação, é que eu acho que é importante tu teres também esse tipo de suporte no clube. Muitos não o têm em casa, infelizmente. Se puderem chegar a um clube e terem acima do treinador, terem um bom educador daquilo que são os bons princípios, acho que o futebol também tem essa parte de educação, de poder educar os jogadores de futebol que por vezes precisam desse tipo de orientação. Este é um podcast de partilha. Trabalhamos arduamente para dar-te o melhor e só é possível com o teu apoio. Para trazermos o melhor conteúdo e mais convidados, é fundamental o teu feedback. Por isso, se gostas do BMS Podcast, clica no botão de subscrição e interage connosco. Quanto do futebolista Fernando Meira está no agente Fernando Meira? Tudo aquilo que foi a minha experiência como jogador de futebol tem que estar automaticamente ligado à agência, porque
qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de ação que eu tenha que passar para os jogadores que são representados por nós, tenho que ter também uma percepção daquilo que poderá ser a consequência. E alertar daquilo que são as consequências das decisões que serão sempre dos familiares e dos próprios jogadores, que nós teremos sempre que respeitar, porque a nossa missão não é tomar decisões por eles, a nossa missão é alertar para aquilo que são as consequências, mas o caminho será sempre escolhido pelos pais e pelos jogadores em questão. Um jogador de futebol tende a ser um melhor agente de futebol do que alguém que não tem background da modalidade. Não percebi. Um antigo jogador de futebol que se torna agente tende a ser um melhor agente do que alguém que não tem background, que não praticou a modalidade? Não necessariamente. Ou seja, o facto de teres sido um jogador de futebol, independentemente de ser bom ou mau, tens a experiência de ter sido jogador de futebol, não vai fazer de ti um melhor agente, certo? Como também não vai fazer de ti um melhor presidente, não vai fazer de ti um melhor treinador. Se tu tiveres formação, se tiveres uma preocupação. E eu acho que por vezes a formação também não é tudo, porque o facto de tu teres formação como treinador não vai fazer de ti também um bom treinador. Eu acho que isso ajuda, pode ajudar, mas depois aquilo que é a tua personalidade, o teu know-how, a tua experiência é importante, mas depois a personalidade é que te vai dar ou não o sucesso e é que te vai marcar a diferença naquilo que é a relação humana. Que valores é que achas que o futebol pode ensinar a qualquer pessoa? Dentro daquilo que falámos, eu acho que o futebol tem muito de pedagógico, tem a vertente de fazer bem a nível de saúde, a nível de competitividade. Nós também sabemos que o futebol é extremamente competitivo. Qualquer jogador para se ingrar em qualquer clube que esteja tem sempre competitividade, tem sempre adversidades, tem que saber lutar contra essas adversidades. Quando as coisas não estão bem, tem que trabalhar para poder ter esse lugar. Quando tem o lugar, tem que trabalhar para não o perder. E isso também é automaticamente a educação. E depois tens aquilo que são os princípios que cada vez mais hoje no futebol se vê, felizmente, que é a parte social, que é perceber que é não seres racista, a igualdade de género. Por vezes até algumas ações de política que também vemos, a questão de muitas equipas, muitas seleções a apoiar a Ucrânia naquilo que infelizmente tem sido a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, mas cada vez mais o futebol tem essa vertente e essa preocupação social, e por isso é que o futebol abrange praticamente todas as áreas da nossa sociedade. Achas que se a tua carreira acabasse mais cedo do que era suposto no futebol, serias uma melhor pessoa e conseguirias mais rápido dar a volta do que se não tivesses passado por isso? Não, eu acho que o facto de ter, se eventualmente tivesse terminado a minha carreira mais cedo, não iria fazer de mim uma melhor pessoa ou pior pessoa. Acho que faz. Sim, mas se calhar achas que tinhas capacidades ou uma mentalidade mais forte para dar a volta à situação e conseguir, engrenar noutras áreas? Tu quando dizes terminar a carreira mais cedo por lesão ou porque não consegui lá chegar, sim, é difícil de responder, porque hoje em dia tenho a minha forma de pensar. Acho que sempre fui um jogador forte mentalmente, mas por vezes uma lesão grave podia me abalar. O facto de trabalhar muito não quer dizer que fosse jogador de futebol. Ou seja, eu dizia-vos aqui há pouco que sempre fui uma pessoa extremamente focada, sempre dei o meu melhor, sempre tentei fazer com que quem está à minha volta se sinta bem, mas isso não quer dizer que quem faça isso que vai lá chegar. Claro. As probabilidades de facto aumentam, mas se tivesse dado o meu melhor, também poderia não ter tido oportunidade e poderia ter sido um jogador de futebol popular e até chegar aos 26, 27 anos e deixar de jogar futebol e focar-me sim em algum tipo de negócio que me desse sustento. Mas isso é difícil. Tive essa sorte, também fiz por merecer a sorte, mas no futebol também precisas de ter a sorte de quem está à tua volta de prestar atenção, apostar em ti. Mas o fundamental é que isto é que é uma mensagem importante para passar aos mais novos, que é estar sempre preparado. Eu acho que se nós estivermos preparados para quando agarrarmos uma oportunidade, aí sim vamos marcar a diferença. E há muitos que por vezes não estão preparados. E aquilo que nós devemos fazer na nossa vida é estar sempre preparados para o dia-a-dia, para o dia seguinte, sonharmos, mas estarmos preparados para aquilo, para onde queremos chegar. E
por vezes no futebol há muita gente que não está preparada e infelizmente temos muitos exemplos de jogadores que se perderam porque ficaram deslumbrados com aquilo que era o sucesso, o dinheiro, os contratos e depois rapidamente se perderam. Tu sentes falta dessa adrenalina dos jogos? Não te posso dizer que hoje em dia que sinta muita falta. Já passaram mais de 10 anos. Hoje em dia jogo pádel todos os dias. É a minha paixão, é a minha forma de libertar assim um pouco o stress e manter a competitividade. Sinto falta quando são grandes jogos, porque ver grandes jogos na televisão e estar afastado deles é difícil. Principalmente quando são jogos da seleção ou jogos de clubes onde passei, do Vitória, do Benfica, do Stuttgart, do Galatasaray, do Zenit. Quando vejo jogos grandes deles e sentis que já fizeste parte e que não estás presente, é difícil. Cria-se aqui em nós uma certa nostalgia. E por vezes quando falamos com pessoas que estão relacionadas atualmente com esse clube e eles falam, lembras-te quando fomos? Isso é difícil lidar com isso. Por um lado, há aqui um misto de alegria, porque olhando para trás acho que tive uma carreira feliz e por onde passei fui sempre feliz e quando és feliz onde passaste crias também boas recordações. Por isso quando falas sobre esses clubes é fácil nós termos boas experiências e boas memórias, bons diálogos, mas basicamente é saber estar preparado para aquilo que a vida nos reserva. Claro que poderia de facto ter-me ou uma lesão ou a frustração de não ter sido jogador de futebol, poderia de facto abalar, mas eu sempre me considerei um jogador mentalmente muito forte, porque fazia as coisas com paixão. Sempre comecei a jogar futebol com paixão e nunca tive tenho que ser jogador, quero ser jogador. Não, eu queria jogar futebol porque achava que até tinha algum jeito, mas a minha paixão, a minha fome de jogar, a minha forma de contagiar os meus colegas estava sempre presente. E eu acho que isso é que, se tivesse que eleger uma característica ou um motivo pela qual foi jogador de futebol, claramente pela paixão pelo jogo. Muito bem. E o que é que achas que te motivou a criar a empresa de agenciamento? Os meus sócios, porque eu queria muito ser treinador. Okay. Sempre foi a minha grande paixão. Adorava ter sido treinador, porque adoro a relação humana, a relação de falar com os jogadores, de motivar os jogadores. E foste capitão, de acompanhar também, que já tem essa isso já faz parte de ti, o motivar, o acompanhar o desenvolvimento dos teus companheiros, o ajudar, o ser de facto um amigo a sério, saber cuidar dos parceiros. Isso é uma característica importante num capitão, e eu acho que já falámos sobre isso aqui. Esse tipo de personalidades cada vez mais estão a faltar ao futebol português, mas também ao futebol mundial. Mas sempre fui um miúdo com essa paixão de jogar futebol e nunca com essa preocupação, nem nunca tive felizmente pressão em casa de tens que ser jogador. Os meus pais eram imigrantes na altura que eu fui criado com a minha avó. Comecei a jogar futebol muito cedo e aquilo que eu queria era ser feliz, focar-me no futebol, na escola enquanto durou. Mas depois com 15 anos comecei a ir à Seleção Nacional, comecei a ter estágios e campeonatos da Europa de um mês e semanas que me acabaram por afastar rapidamente dos estudos. Com 16 anos assinei contrato profissional com o Vitória e tive que me focar apenas e só no futebol. E aí sim, com essa idade é que comecei a perceber que de facto poderia ser possível eu um dia chegar a jogar no estádio Dom Afonso Henriques, que era de facto o meu grande sonho. Sonhos esses que depois tu vais crescendo, vais tendo a possibilidade de chegar à equipa principal de Vitória e pensas que se calhar vais ter a oportunidade de jogar e um dia jogas e depois até jogas bem e já começas a pensar para cima, queres um grande contrato, queres chegar à Seleção Nacional, e isso é que é importante que os jogadores tenham sonhos, que vás ajustando os teus sonhos à medida como vais subindo, ou por vezes desajustar, ou seja, quando pensas que vais chegar lá e as coisas não estão a correr bem, reajustas, fazes um reset e olhas para baixo para poderes ter mais tempo de jogo, mais percentual porque por vezes os jogadores precisam de jogar, de crescer, independentemente das idades, porque as idades
automaticamente ligadas àquilo que é necessário no jogo de futebol, porque um jovem jogador de futebol, eu acho que tem que ter bom treino, uma boa formação, mas um jogador que já seja sénior tem a precisar de tempo de jogo, de estatística, de jogo, tempo de jogo para poder ganhar experiência, maturidade, jogar com homens a sério, e um jogador que não tenha isso automaticamente não vai crescer tão rápido como um jogador que esteja num plantel de uma equipa sénior, mas que não tenha tempo de jogo. E por isso é que é importante que quem está a gerir esse tipo de carreiras, os jogadores consigam ter esse tipo de percepção para depois também conseguir orientar em função daquilo que é necessário. E porquê é que achas que nunca chegaste a ser treinador? Porque mal deixei de jogar futebol, com 33 anos o Pedro e o Nuno convidaram-me logo para abrir a M&M. e isso colocou-me assim numa posição difícil. Não digo que esteja arrependido, porque não estou, porque adoro imenso aquilo que faço e acho que somos uma empresa muito competente e seguramente os nossos, quem trabalha connosco pode ter essa percepção do tipo de pessoa que nós somos, principalmente, mas do tipo de competência que nós temos também enquanto empresa. Claro que eu olhando para mim e penso-me assim, mas eu poderia ter sido treinador. Ou seja, nunca vou saber, porque à parte disso, hoje em dia é muito difícil tu conseguires habilitação ou tirares o curso para poderes ser treinador, porque eu não vou com 46 anos estar a perder agora 4 ou 5 anos para poder ser treinador e ver o que é que isto vai dar. Não dá. Não dá porque infelizmente o sistema está contra isso, e isso é algo que também a mim custa-me entender, como é que quem joga futebol dos 7 até aos 30 e tal anos depois tem que estar mais 4 ou 5 anos para tirar o curso de treinador. Não faz grande sentido, mas infelizmente é o sistema que temos. Acho que isso deve ser rapidamente mudado, alterado, porque não faz sentido nenhum, mas o que é certo é que as regras são estas e o que interessa é que o agenciamento foi algo que eu formei-me, tive que estudar, logicamente, fomos a Lisboa tirar o curso, eu e o Pedro, passamos e felizmente as coisas estão a correr bem. Sou feliz porque estou ligado ao mundo do desporto, ao mundo que conheço desde os 7 anos e falo com jogadores, com treinadores, com presidentes, vejo jogos, viajo e isso automaticamente estou ligado ao meu mundo, sou feliz, mas no meu subconsciente há sempre ali como é que seria se eu tivesse sido treinador, porque acho que é algo que gostaria de experimentar e porque até eu acho que tem alguma... Eu acho que o treinador tem que ter, no meu entender, tem que ter muita paciência, tem que ter valores que por vezes há muitos jogadores que não têm as capacidades que eu acho que são necessárias para um grande treinador. Não têm a paciência para perder tempo com os jogadores. Não conseguem entrar há treinadores que são bons no campo, mas há outros que são um desastre, há outros que são fortes apenas na parte mental, na parte da gestão, que também é importante, e um treinador que seja bom na parte da gestão e que também seja bom no campo é que fazem a grande diferença. E por vezes há treinadores que tu vezes que são... Eu, por exemplo, eu apanhei para mim o melhor treinador que eu apanhei foi o Luciano Spalletti, um italiano, que hoje em dia acho que é selecionador em Itália, selecionador nacional. Aprendi mais com ele em 2 anos do que em 20 anos de carreira. É difícil de explicar isso. Como é que eu, em 20 anos, com treinadores, com selecionadores de grande nível, não aprendi coisas que ele me ensinou em 2 anos. Ou seja, ele não descobriu o segredo. Mas ele, inclusive na parte da relação humana, era muito fraco, porque na motivação era muito fraco, era horrível. Mas na análise ao jogo, no ensinamento, no dia-a-dia, na forma de jogar, na visão que ele tinha, na ideia de jogo que ele tinha para a equipa, era uma coisa apaixonante, incrível. O Mourinho era aquele que tinha mais equilíbrio, porque era forte na vertente humana, é forte no diálogo e forte no campo, e por isso que também, no meu entender, acaba por fazer a grande carreira que fez, porque tinha de facto essas duas vertentes. Há treinadores que não têm essa qualidade, e eu até acho que tenho a paciência, tenho a paixão pela tática, a ideia de jogo, boa relação humana. Acho que poderia ter sido um grande treinador. Nunca saberei. Nunca saberás, exatamente. Mas achas que um treinador é capaz de moldar um jogador? Por exemplo, achas que algum treinador já te moldou como pessoa? Não. A tua personalidade? Não, acho que um treinador para moldar um jogador é muito... Porque primeiro os jogadores são casmurros, e quanto mais velhos, mais casmurros são, mais teimosos são.
E quando digo casmurros, digo no sentido de eu é que sei, eu é que sei, eu é que percebo, eu que tenho razão, tu treinador. E depois, quanto mais alto é o teu nível, quanto mais dinheiro tu vais tendo do teu lado, mais casmurro ficas, percebes? E ter este tipo de personalidade, este tipo de, acima de tudo, humildade, de saberes ouvir, e independentemente daquilo que é o teu estatuto, independentemente daquilo que é o dinheiro que tu já tens de lado, tu deves ter sempre humildade e deves saber ouvir. Mas infelizmente nem todos os jogadores têm essa percepção. À medida que vão crescendo e vão ganhando cada vez mais essa a parte de serem casmurros e não terem a humildade de ouvir um treinador. E por isso é que quando falas em haver um treinador que consiga moldar o jogador, primeiro depende da posição, porque se calhar há jogadores que até são mais não têm tanto estatuto e começam a ouvir e começam se calhar a ir pelo caminho que o treinador diz. Mas de uma forma geral, qualquer jogador que tenha nível nunca vai mudar a maneira dele ser só porque um treinador eu até acho que um treinador nem tem tempo para estar preocupado com a vertente pessoal do jogador, de maneira a conseguir mudar a forma de pensar deles. Interessante. Há pouco a pergunta que a Rita te fazia quanto ao desenvolvimento, ou seja, dependendo do ponto que a tua carreira acabou, em que ponto é que acabarias, ou a que desenvolvimento é que chegarias. Isso fez-me lembrar que, e tu já mencionaste mais que uma vez, que não fizeste os estudos até uma fase avançada. Mas será que um futebolista não estuda muito mais do que pessoas que seguem a escola até ao fim? E porquê? Eu conheço muitos casos de atletas de topo que se tornaram diretores de empresas e gestores de pessoas, gestores de grupos, e não são propriamente mestrados ou doutorados em nada. Tens uma coisa chamada soft skills que tu não consegues ter isso na escola, e provavelmente tu tens 30 anos de experiência num ambiente que é extremamente competitivo e que estás em equipa, que te dão o que provavelmente nenhuma escola consegue dar a um aluno que está a aprender a teoria. Tu não te consideras provavelmente mais estudado nessa parte do que muita gente que estudou 20 anos? Depende do ramo, mas aquilo que é importante reter, no meu entender, é que a parte da relação humana, a parte daquilo que nós falávamos, que eu acho que é importante não apenas no futebol, mas em tudo na vida, que é tu conseguires motivar, tu conseguires perceber que tipo de pessoa é que estás a lidar. Isso não se aprende. Isso ou tens ou não tens. Depois a formação, eu acho que se calhar um psicólogo consegue estar mais preparado para conseguir quase ler o subconsciente e conseguir entrar na tua mente. Mas de uma maneira geral, quem estuda outro tipo de áreas não tem esse tipo de trato, ou está na tua personalidade, ou está naquilo que foi a tua formação, a tua educação, ou então não é na escola que a vais aprender. E nós felizmente temos exemplos de muitos e grandes bons gestores de grandes empresas multinacionais e até de muitos milionários que fizeram grandes fortunas e fizeram de facto grandes carreiras sem terem estudos, porque têm de facto essa vertente da relação humana, de saberem primeiro terem uma ideia abrangente daquilo que é o negócio em si, que também é fundamental, mas principalmente por saber também gerir recursos humanos, que no meu entender é das profissões mais cativantes para mim. Saber lidar e bem e com elegância, com educação, e com o dom, digamos assim, de conseguir motivar e apaixonar, digamos assim, as pessoas a algo. Isso é que me faz a mim, é que me ilude, é que me dá de facto, não digo prazer, mas que me dá um êxtase brutal, porque eu acho que isso quem tem de facto esse dom, e nós hoje em dia quando vemos algumas mensagens, é como vês um filme e depois tens aquelas partes do filme onde os atores dão aqueles discursos e nós ficamos arrepiados e parece que vamos contra uma parede, não é? Quem tem de facto esse dom, essa vertente de conseguir motivar alguém e alinhar, digamos, alguém relativamente a um projeto, a uma crença, a uma identidade, isso é que essas pessoas é que devem ser de facto altamente veneradas. Quando nós perguntámos ao Flávio Meirelles, quando ele esteve cá, o que é que fez dele capitão,
ele respondeu que simplesmente gostava muito das pessoas e gostava muito se preocupava muito com as pessoas. Tu acreditas que foi isso que te fez ser capitão a vida toda, a carreira toda? Não tenho dúvidas. O Flávio é um grande amigo meu, tem essa vocação, tem essa mais-valia enorme, tem um coração gigante, tem uma preocupação, sabe cuidar, sabe motivar, sabe ler, digamos assim, as pessoas que estão à volta dele, e foi de facto um grande capitão, uma grande referência do Vitória. Assim como, por exemplo, o Costinha, mas não o do Rio Ave, que esse nunca tive, nunca joguei com ele, porque também a diferença etária é muito grande. Mas com o Costinha, o ministro, é alguém também fenomenal, é um grande capitão, uma grande personalidade. Tem também essa preocupação de ter humildade, tem preocupação por quem anda à volta dele, por quem está à volta dele. E o Flávio tem também essa vertente. E quando assim é mais fácil tu cativares os teus colegas, fazeres que quando tu cuidas, também quando falas eles prestam atenção, e por isso é que depois num conjunto é fácil nomear pessoas que tenham esse carisma, digamos assim. Que conselho é que tu darias a alguém que está agora a começar uma carreira no futebol? Ou que quer começar uma carreira no futebol? Os conselhos é serem focados. Primeiro é ser feliz, e quando vais jogar futebol ou quando alguém quer jogar futebol é porque gosta de jogar futebol, porque tem paixão pelo futebol. Isso é primário, tem que lá estar. Não pode jogar futebol porque me disseram que tem que ir jogar futebol. Tem que querer, tem que gostar, tem que sentir bem. Mas então tu não te tornas um jogador de futebol porque dá muito dinheiro? Porque se há quem tenha isso, mas se calhar no milhão há 10 se calhar que chegam lá. Percebes? Porque infelizmente há muita pressão familiar para muitos miúdos começarem a jogar futebol porque pensam que vão ser todos os Ronaldos, mas infelizmente não é assim. E se calhar o Ronaldo nunca teve o dinheiro na cabeça quando decidiu ser jogador de futebol. Garantidamente que não. O Ronaldo teve que sair cedo, nós todos sabemos a história do Ronaldo, muita dificuldade, e por isso é que o futebol até nessa área é impecável, porque tem esse dom de poder ser justo com quem por vezes tem dificuldade e procura e luta, e depois tu vês miúdos que vêm do nada e famílias destruídas, mas que têm apenas uma possibilidade, que é ser do futebol, e depois as coisas correm bem. Infelizmente há muitos que se perdem pelo caminho, há muitos que não têm essa capacidade, mas nós também temos bons exemplos a nível mundial de muitos miúdos, e mesmo a nível nacional, de boas famílias que hoje em dia estão bem porque o futebol assim lhes proporcionou. Já tiveste de falar com algum pai de um atleta teu por causa dessa influência menos boa e talvez pressão menos boa que... Não, de uma forma, imagina, de uma forma mais direta, nunca o fiz nem o posso fazer, porque eu sou empresário, não sou pai. Aquilo que posso dizer a um pai é que se calhar não tem interesse em apresentar o seu filho. Quando vês que a relação entre o pai e o filho, ou que há muita pressão, e que as coisas não vão correr bem, se calhar o ideal é cada um vai para o seu lado, porque eu não posso de forma alguma colocar-me à frente do pai e dizer o caminho que ele tem que seguir para dar educação ao filho. Isso coloca-nos a nós numa posição muito, muito delicada, e temos que saber gerir quase com pinças, mas de facto são momentos difíceis, são se calhar dos mais difíceis, porque quando agencias um adulto, só tratas do adulto. Às vezes aparece lá uma outra namorada e pronto, mas há umas que têm mais influência que outras, mas quando tratas do menor, depois o menor vem com o pai, vem com a mãe, vem com a amiga, vem com o irmão, vem com o tio, percebes? E isso depois começa a ser mais complicado quando é muita gente a colocar pressão na cabeça dos miúdos. E isso acaba por ser um handicap para aquilo que é as pretensões de qualquer jogador. Nós estamos numa situação complicada quando assim mas também estamos aqui para gerir e para ver de que forma é que o jogador por vezes se sente nisso, e quando sentimos que é um jogador que por vezes com a ajuda do nosso meio, nós também tentamos falar com as famílias no sentido de sensibilizar um ou outro ponto, mas nunca ao ponto de dizer que você deve fazer isto para o seu filho ou aquilo para o seu filho, porque a educação tem que ser dada pelos pais sempre, não é? Uhum. Exatamente. Eu tenho um filho e quero lançá-lo no futebol com uma agência. Porque é que a M&M devia ser a agência que representa o meu filho como jogador de futebol?
Mas tu é que queres o jogador. Ou seja, eu tenho um filho que fez a formação. Nós normalmente nunca fazemos isso. Nós detectamos com quem queremos trabalhar. E quando há alguém que quer trabalhar connosco, nós avaliamos o perfil e depois tomamos uma decisão em conformidade. Porque normalmente quando a esmola é grande, o pobre desconfia, certo? E por isso, quando tens lá está o tal pai que quer que o filho tenha um empresário e vai bater à porta da M&M ou de outra empresa qualquer. É logo um red flag, é logo Estás a perceber? alerta vermelho. E isso é aquilo que nós não queremos. Hoje em dia, nós ponderamos muito bem com quem queremos trabalhar, porque queremos menor quantidade, mas mais qualidade, e perfis muito bem adequados àquilo que são. Que nós entendemos que é necessário para um jogador de futebol chegar longe, porque nem todos os jogadores têm. E entendemos que cada vez mais um jogador precisa de ter um acompanhamento mais próximo, e para isso também não podemos ter uma estrutura de 40 funcionários, e é importante que os jogadores também se sintam muito bem acompanhados por nós, muito bem valorizados, promovidos, porque também é uma das vertentes da nossa empresa. Temos que ter esse tipo de preocupação em promover, em acompanhar, em estar presentes, e se tiveres 100 ou 200 jogadores não consegues ter esse tipo de personalização, digamos assim. Fernando, temos um conjunto de perguntas que tu gostavas de fazer e que já costumamos fazer a toda a gente. E a primeira é: treinas e o que ganhas com isso? Pois, eu treino. O que ganho com isso? Eu acho que só ganho a treinar. Esse treino foi duvidoso. Não, o Fernando disse que joga pádel todos os dias. Não, eu disse, eu jogo pádel todos os dias e para além do pádel tenho fisioterapia todas as semanas, tenho ginásio todas as semanas, porque acho que isso é um complemento, porque também por necessidade, porque eu já não tenho 20 anos, não é? Mas acho que é importante nós termos um fortalecimento daquilo que é o nosso treino, fortalecer zonas do corpo que não são trabalhadas com aquilo que é o nosso no desporto, porque o pádel trabalha algum tipo, umas vertentes do nosso corpo, mas há outras que não são trabalhadas, e para algumas, imagina, o meu ombro. O pádel joga-se muito com o ombro. Tenho que trabalhar muito a postura, a zona das costas no ginásio para fortalecer os glúteos, o abdominal, as pernas. Ou seja, tudo isto é algo que é importante, tu preparares, tu teres fortalecimento e depois também a descompressão do treino. Uma vez por semana eu vou sempre a um osteopata ou à fisioterapia, para não deixar o corpo chegar a um limite que rebenta, e depois aí é que tem. Porque hoje em dia, quem me tira um dia de pádel, e a minha mulher sabe disso, eu se passo um dia sem pádel é logo um stress. E isso, o treino também me tira isso, alivia-me o stress, dá-me um pouco mais de luz, mais boa disposição, mais discernimento, e por outro lado dá-me também uma condição física e uma qualidade de vida completamente diferente. Muito bem. Se tivesses a missão de elevar os 5% de população portuguesa que estão nas estatísticas como tendo um estilo de vida ativo para 95%, por onde é que começarias? Pela base. Nós temos sempre que começar pela base. Eu não tenho muito bem presente aquilo que são as formas de por exemplo, a Federação Portuguesa de Futebol ou a Liga Portugal de motivarem esses miúdos. Mas o que é certo é que cada vez mais é importante que tu tenhas uma boa base, uma boa formação, que passes uma boa mensagem, que passes a mensagem de que o desporto é saudável para as crianças. Porque aquilo que me preocupa mais é o amanhã, não é o hoje. E o amanhã são as crianças. E, por exemplo, eu quando olho para o pádel, nós começámos a jogar pádel hoje, mas eu não tive formação no pádel, e os miúdos que hoje em dia estão a ter formação no pádel amanhã vão ser grandes jogadores, e eu acho que há aqui um grande déficit naquilo que é o pádel nacional, que falta formação, faltam treinadores com boa formação, e nós não devemos estar apenas preocupados em ter bons jogadores, temos também de ter bons formadores, e eu acho que o futebol português precisa exatamente disso, bons formadores, boas entidades que possam promover o desporto, boas entidades que possam promover as diferentes modalidades, abranger várias áreas do nosso imagina, mulheres,
crianças, mais velhos, todas essas áreas têm que ser trabalhadas quase de forma individual. E eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol e também aquelas entidades que estão mais focadas no desporto têm que tentar promover, passar uma mensagem de que o desporto que é benéfico, arranjar embaixadores que possam promover também esse tipo de ações, conseguir chegar com mais frequência às escolas, aos municípios, tentar puxar ou fazer com que as crianças pratiquem vários desportos, porque se uma criança praticar apenas futebol, até pode ser um craque no basquetebol, mas se nunca treinar, nunca vai saber. Eu acho que essa mescla, essa possibilidade de vários jovens treinarem ou experimentarem pelo menos várias modalidades enquanto são jovens, isso ainda é possível. Depois, quando nós quando já somos maiores de idade, aí já sabemos perfeitamente aquilo que queremos e naquilo que somos bons. Mas numa fase inicial é importante promover todas as modalidades, todas as faixas etárias, era isso que eu queria dizer há bocado, de forma a poder contagiar e trazer para o desporto esses tais 95%. Muito bem. Sim. BMS são as iniciais de Body, Mind and Soul, a união de corpo, mente e alma. Para ti, porque é que é importante a união dos três? Não é importante para mim. Essa é a primeira pessoa. Não. Espetacular. Isso é como em tudo na vida. Eu acho que como estás a dizer, é no fundo bem na lógica daquilo que eu sempre disse ao longo deste podcast, que é a parte mental é o fundamental. Até começas por isso mesmo, que é como é que tu pões alguém a mexer-se, mexe-lhe na por cabeça. Isso, o corpo e a mente têm que estar bem. A parte mental, se não estiverem bem, o corpo também não estará seguramente bem. E o corpo, para estar bem, tens que ter uma mente boa. E a mente também, para estar boa, tem que ter um corpo que também treine para deixar a mente saudável. Eu acho que está tudo interligado. Exatamente. Eu acho que é tudo extremamente importante para o nosso dia-a-dia, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, para praticarmos desporto, para podermos ser mais competentes como pais, como maridos, como funcionários, como quase embaixadores, e nós no fundo somos embaixadores do desporto, todos nós que estamos ligados a estas causas e podemos passar a palavra, devemos passar cada vez mais a palavra que o desporto é fundamental no nosso dia-a-dia e que só é benéfico. E eu acho que a nossa sociedade tem vindo a crescer muito nesse aspecto. Cada vez mais vemos gente na rua a praticar desporto, a andar de bicicleta, a correr, a praticar várias modalidades. As mulheres também cada vez mais a terem mais ação naquilo que é o desporto, não apenas no futebol, mas também noutras modalidades. E eu acho que isso é benéfico, isso é claramente uma mudança de que o nosso país está a mudar. Eu acho que não é só o nosso país, mas de uma forma global. Mas o que interessa é o nosso Portugal. Eu acho que nós cada vez mais estamos a mudar, mesmo as próprias câmaras estão a criar cada vez mais condições para outras modalidades, para as ciclovias, para que as pessoas possam de facto também ter essa possibilidade de praticar cada vez mais desporto. Mas claramente nós estamos com um mindset completamente diferente e o povo português está claramente virado cada vez mais para o desporto, felizmente. Um livro que recomendes e porquê? Sabes que isso é difícil, eu não sou muito de leitura, não gosto muito de ler, mas eu recentemente fui convidado para ir à inauguração e para comentar o livro do nosso selecionador, do Martínez, Roberto Martínez, e tive a obrigatoriedade de ler o livro. Lá está, foi difícil, mas ganhei de facto uma imagem positiva naquilo que é, não digo a leitura, mas a história do Roberto Martínez. Por isso é que posso dizer que é um livro extremamente interessante, porque fala muito daquilo que foi a carreira dele, das dificuldades que ele teve para ser jogador de futebol, as dificuldades que ele teve para implementar quase um estilo de jogo no futebol inglês, que foi quando ele saiu de Espanha para a Inglaterra. E já estamos a falar há 25 anos, 30 anos, onde o futebol inglês, o long ball, o jogo direto, sempre foi muito enraizado naquilo que são as qualidades do futebol inglês. Nós sabemos que o futebol inglês sempre foi
sempre teve essa vertente de jogo, e cada vez mais nós vemos equipas em Inglaterra a jogar bom futebol, a tentar ter mais bola no chão, ter mais posse de bola, a promover uma saída de bola sempre com a bola no chão e não esticar o jogo, a ter jogadores também com esse tipo de características, os clubes ingleses cada vez mais a procurarem treinadores que tenham também esse tipo de características, e isso foi muito trabalho do Roberto Martínez, que mesmo numa terceira divisão teve essa preocupação, teve essa coragem de implementar isso, acabou por ter sucesso, mas teve principalmente essa coragem, e tenho que lhe dar a mão à palmatória, porque se hoje é o grande selecionador que é, tem muito a ver com aquilo que é a sua mentalidade, mas pelo menos a sua crença na sua identidade de jogo, na sua forma de jogar, e conseguiu ter sucesso. Não teve muito sucesso como jogador, mas como treinador. E eu gosto muito da sua forma de jogar, gosto muito da sua forma de pensar, da sua forma de dialogar, mesmo a forma como ele fala com os jogadores. É uma forma muito positiva, muito clean, muito normal, muito natural. Lá está, não tive a felicidade de ser treinado por ele, mas é de facto um dos treinadores que gostaria de ser treinado, assim como o Guardiola. Quem é que não gostaria de ser treinado com o Guardiola? Que é alguém que quando fala chama a atenção. E nós olhamos a outros quando olhamos hoje em dia para o protótipo do treinador, é isso, é um treinador bem disposto, com sorriso, e se calhar quando eu jogava era ao contrário. Era treinadores mais sisudos, mais vertente física, mais agressividade, e percebes, vê bem como é que o futebol mudou no espaço de 20 anos. Ou seja, tudo mudou, ou seja, não foi apenas o telefone que mudou, de forma a nós também automaticamente o protótipo de jogador ser um protótipo diferente, e não aquele protótipo do jogador que te falei quando comecei na seleção, dos Bahias, do Couto, do Jorge Costa, do Paulo Bento, do Paulo Sousa, que era de facto só grandes personalidades, não existia telefones. Hoje em dia é um jogador diferente, é mais máquina, é mais atleta, é um jogador mais preparado para a competição. O futebol está muito mais rápido do que aquilo que estava antigamente, porque de facto o jogador também é preparado de uma forma diferente, e eu acho que essa evolução tem sido mais que notória. Fernando, sem dúvida que realçaste muito bem a mensagem que nós queremos passar, e que fazes as coisas com muita paixão, e que mostraste como é que se chega muito longe, que é com muita paixão e dedicação. Por isso, muito obrigada por ter estado aqui. Eu ainda cheguei a ver, eu estou a ser mauzinho. Eu vi muitos jogos. Tu chat GPT. É só para calcar na dor do Fernando sobre a idade. Mas é verdade, eu vi muitos jogos teus na televisão, e não conhecia o Fernando como pessoa. Deixaste aqui a tua mensagem que é verdade, que nós partilhamos muito, que é: se queres mexer em alguém, mexe primeiro na cabeça, mexe a mentalidade que a pessoa tem, faz acreditar em alguma coisa. E eu acredito que tu trazes um papel muito importante no futebol com essa forma de pensar, e nós se calhar aprendemos a carregar mais nessa tecla para mexer onde queremos mexer, a nível geral, no que é a saúde e o exercício físico. Por isso, obrigado. E quando fores treinador, diz que nós vamos ver os jogos. Parece, eu é que agradeço mais uma vez o convite, e sempre pronto para ajudar em tudo que precisarem. Obrigada. Fernando. Obrigado.